peço desculpa que não sei se está propriamente uma gripe, mas a constipação pelo menos espero que tudo corra bem. Eu queria começar por dizer que este momento, não é? Nós estamos a 2 dias, não é, das eleições na Grécia, é sobretudo um momento de exprimir solidariedade com o povo grego e, do meu ponto de vista, com o Syriza, que é neste momento a única alternativa democrática que o povo grego dispõe, e portanto com o Syriza. Bom, e é preciso começar por assinalar alguma coisa de extraordinário, que é o povo grego esteve nas últimas semanas, no momento em que foram convocadas eleições, sujeito a enormes pressões, e tudo indica que essas pressões não resultaram, quer dizer, que a estratégia do medo a estratégia do medo vai perder as eleições na Grécia. Isso é extremamente importante para todos nós. E é também o momento de lembrar que as pressões não vão acabar no domingo. Pelo contrário, essas pressões sobre o povo grego, sobre, esperemos, o partido do governo, do novo governo grego, ir-se-ão acentuar a partir do domingo. E, portanto, o que torna essa questão importante é que, nestas circunstâncias, quem pressiona dispõe, de facto, de instrumentos muito poderosos para exercer essa pressão, a começar pelo Banco Central. É muito difícil a qualquer governo, em qualquer parte do mundo, governar contra o Banco Central. E o Banco Central Europeu não é o banco grego, não é o banco português, não é o banco espanhol. Temos que continuar por aí fora até descobrirmos de quem é que é o Banco Central Europeu. Bom, e portanto aí é que vai ser preciso mesmo muita solidariedade, não é? A partir do domingo, acho que não é arriscar muito prever isso. Bom, mas além das solidariedades que se justificam neste quadro, o momento também provavelmente pode ser aproveitado para tentarmos compreender como é que chegámos a este ponto, isto é, como é que a União Europeia, que foi construída em nome da democracia, se transformou num percurso numa ameaça à democracia. Como é que isto é possível? O que é que aconteceu de facto? E eu queria, eventualmente, trazer aqui era esta ideia que, curiosamente, a resposta para esta pergunta, como é que a União Europeia se transformou naquilo que é hoje, a resposta para esta pergunta pode encontrar-se em escritos relativamente antigos, escritos de obras que foram escritas durante a Segunda Guerra Mundial por pessoas que durante a Segunda Guerra Mundial estavam a pensar a ordem europeia após a Segunda Guerra Mundial. E o que eu queria trazer aqui era exatamente um desses autores, do Friedrich Hayek. Não sei se estão a ver, portanto, a grande referência intelectual de pessoas como a Sra. Thatcher, diz também do Ronald Reagan, e já agora desculpem, conta-se uma história que não sei até que ponto é verdadeira sobre isso. Acho que a formação económica do Ronald Reagan começou exatamente com o estudo do livro do Hayek, mas o estudo do livro do Hayek, uma circunstância particular, que foi o Ronald Reagan, enquanto ator, foi contratado pelo Walt Disney para pregar a economia como deve ser aos trabalhadores da Walt Disney, não é? E, portanto, era uma versão resumida de algumas obras do Hayek, simplificada, e disso se traduziu a formação económica do Ronald Reagan. Não sei se é verdade, se é mentira. Relativamente à Thatcher, não é isso, não é mesmo com atenção e percebeu por isso. Bom, este livro, O Caminho para a Servidão, edição portuguesa, prefácio de João Carlos Espada, boa tradução, edições 70. Tem um capítulo sobre as perspectivas da ordem internacional, o último capítulo do livro. E nesse último capítulo do livro tem uma citação de Lord Acton, portanto
referência do pensamento liberal, muito conhecida, em epígrafe. Eu queria ler essa epígrafe do Lord Acton. De todos os controlos à democracia, a federação tem sido o mais eficaz e o mais adequado. O sistema federalista limita e restringe o poder do soberano, dividindo-o e atribuindo ao governo apenas alguns direitos bem determinados. É o único método, o federalismo, de condicionar não só a maioria, mas também o poder do povo. Bem, isto é de comprovação. O federalismo tem estas virtualidades. É um método eficaz para condicionar não só a maioria, mas também o poder do povo. E o que eu vos queria contar, rapidamente, vou tentar fazê-lo, é porquê que o pensamento liberal, neoliberal, mais em concreto, via durante a guerra na ideia de federação, na expressão do Hayek, que é o contexto apropriado para o florescimento de uma sociedade liberal. Isto é do Hayek. Porquê que seria um contexto apropriado para o florescimento de uma sociedade liberal? E, portanto, porquê que o Hayek defende a federação, sem referir-se, se está a falar da Europa, mas nós rapidamente percebemos que é da Europa que ele está a falar, durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a Europa, para consolidar a paz, após a guerra, deveria empenhar-se num projeto de união política e, necessariamente, para ser união política, teria que ser, da opinião do Hayek, união económica também. Bom, e esta união política, esta união económica tinha as tais virtualidades, de fornecer um contexto apropriado para o florescimento da sociedade liberal. Porquê que será assim? Porque a federação política e económica, este espaço de integração económica, deveria ser um espaço onde as mercadorias, os capitais e as pessoas circulassem livremente. Bom, as três liberdades, não é? Que fazem, pronto, começam os tratados europeus. Bom, e esta liberdade de movimentos das mercadorias, dos capitais e das pessoas tinha como efeito inelutável a restrição daquilo que o Hayek designava de planeamento. Bem, planeamento, nos escritos do Hayek, é uma palavra feia, não é? Um palavrão. Planeamento é um palavrão, uma palavra do Hayek que designa uma série de coisas que o Hayek não gosta. Designa políticas públicas em geral, política fiscal, política autónoma, não é? Política fiscal autónoma, política orçamental, política industrial, política de rendimento, bom, e sobretudo políticas sociais, não é? Designa ação pública, designa intervenção do Estado na economia de alguma forma. Bom, e portanto esta liberdade de movimento de capitais restringiria a capacidade dos Estados, ao nível da nação, de desenvolverem políticas públicas, nem sequer é só autónomas, políticas públicas ponto final. E é fácil de ver porquê. Vamos lá ver dois ou três exemplos do Hayek. Imaginem a política fiscal. Portanto, o Estado da União elege um governo competidor redistributivo e resolve aumentar as taxas de imposto nos níveis superiores de rendimento. Sem contexto de liberdade de circulação de mercadorias, capitais e pessoas, o que esse governo pode esperar é que há pessoas ricas que simplesmente usam de residência dentro do espaço da Federação e deixam de pagar impostos. Imaginem um governo que decide evitar o encerramento dos estaleiros no norte do seu território, para evitar toda uma série de medidas de política industrial protetoras dessa indústria considerada estratégica. Bom, não terá grande sucesso porque, noutro ponto da União, haverá estaleiros que conseguem oferecer navios do seu espaço económico interno a um preço que arrasa o setor que está a ser. E por aí fora, imaginem mesmo, por exemplo, do Hayek, políticas orientadas para a proteção eu dá um exemplo do trabalho infantil, eu dá um exemplo mesmo, chega a esse ponto, não é? Tornar-se difícil garantir coisas como estas, porque noutro ponto da União, que a União é muito a Federação, porque a Federação é muito pouco homogénea, haveria possivelmente governos menos empenhados nas causas sociais que tenderiam a oferecer aos capitais condições regulatórias desse ponto de vista mais favoráveis. Bom, e portanto, neste quadro da Federação, para
parece difícil perceber porque os governos, mas também os sindicatos, as organizações profissionais, tudo o que é forma de ação coletiva, tenderia a perder capacidade, tenderia a perder poder. O que, para o IEC, é exatamente o que é pretendido. É o contexto apropriado para uma sociedade de indivíduos, não é? E não de organizações coletivas ou de Estados interventivos, ou de governos interventivos. Bom, e havia aqui o segundo lado da questão, que me parece particularmente interessante também, relativamente ao que estamos a viver. É que os poderes, os antigos poderes do Governo Nacional, no quadro da norma da Federação, não poderiam ser transferidos para o nível da Federação. Seria terrível se acontecesse, não é? Se a Federação apenas se limitasse a transferir poderes anteriormente do Governo Nacional para o nível federal, isto seria uma catástrofe a evitar. Mas isso não era muito viável no quadro da Federação. E não era muito viável no quadro da Federação, exatamente porque a Federação não era homogénea do ponto de vista das suas instituições. Os países diferiam muito, tinham diferentes regimes de proteção social, de segurança social, a coisa não era homogénea. Mexer uma peça dessa construção institucional desenvolvida no quadro nacional corria ao risco de desarticular o edifício todo, portanto seria difícil haver um acordo, haver uma conjugação de modelos, haver transformação na Europa de uma federação de diferentes modelos sociais, noutra em que há um modelo social adequado ao conjunto, não é? Bom, e portanto a Federação teria o poder negativo, o Governo da Federação teria o poder negativo de impedir os governos nacionais de estabelecerem entraves à livre circulação de mercadorias, de capitais e de bens, mas, dada a sua heterogeneidade institucional e de níveis de desenvolvimento, seria incapaz de adquirir o poder positivo de, por exemplo, estabelecer normas comuns no domínio das políticas fiscais, das políticas industriais ou das políticas sociais em geral. Bom, isto bem, resumindo, a Federação, neste ideal do AEC, inviabilizaria o planeamento, nas palavras dele. Traduzido em palavras mais atuais, inviabilizaria qualquer coisa que chamada social-democracia, chamada socialismo, chamada... inviabilizaria isso tudo. Bom, portanto, podemos fazer a pergunta: o que é a União Europeia, sobretudo a zona euro atualmente? É esta federação do AEC? O AEC, ele é um gênio, era, mas será que o gênio do AEC foi ao ponto de conseguir antecipar de facto? Bom, efetivamente, durante os primeiros anos do processo de integração europeia não foi assim. Durante os primeiros anos do processo de integração europeia coexistiram em cooperação e em conflito diferentes visões do processo de integração europeia. Coexistiu uma posição semelhante às do AEC, com outras posições, de origem social-democrata, de que, por exemplo, há um economista prémio Nobel também que é porta-voz disso, que é o Gunnar Myrdal, que defendia, pelo contrário, que se a Federação fosse apenas um espaço de integração económica, não é? Sem integração política que incluísse o nível de governação, que permitisse o planeamento a partir do nível federal, então essa Federação tenderia a revelar, tenderia a decompor-se, porque os níveis de desigualdade e de heterogeneidade tenderiam a amplificar-se. E para a Federação ser viável, era indispensável que houvesse o planeamento a partir do nível federal que o AEC não queria. De certa maneira, estes dois projetos, durante muito tempo, coabitaram dentro da União Europeia. E, de qualquer maneira, durante muito tempo, a União Europeia foi apenas um espaço de integração incompleto, quer dizer, em que restou aos Estados, durante muito tempo, um espaço muito amplo de discricionariedade para políticas públicas desenvolvidas no quadro nacional. Foi assim durante muito tempo. Foi possível haver governos sociais-democratas nos países, governos conservadores nos outros, reunirem-se ao nível local para decidir o que podia ser decidido de acordo com os tratados. Não, teria políticas sociais muito diferentes para fazer a coisa deste ponto de vista. Inclusive a social-democracia convenceu-se que isto seria assim sempre, não é? E que convenceu-se que era uma boa ideia fazer uma partilha, não é? Nós ficamos com as políticas sociais
vocês ficam com a questão financeira e com a integração, com a construção do mercado interno, e isso, basta partir do mundo, cá vamos andando. Bom, mas o que aconteceu foi que, na realidade, há um aprofundamento da integração económica, sobretudo depois do euro e da integração dos mercados financeiros, alterou radicalmente o panorama anterior. E alterou radicalmente no sentido da federação hayekiana, diria eu. Quer dizer, a transformação, de facto, que o aprofundamento do mercado interno, o aprofundamento do sistema financeiro integrado e com o bloco que faltava, que é a moeda única, transformou a federação, desculpem, não se chama federação, a União Europeia, em alguma coisa muito semelhante a este ideal de federação. E essa federação é de facto um momento para condicionar não só a maioria, mas também o poder do povo. E acho que é nesse ponto que estamos.